Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Pois é, né, Dom Tomé, parece que eles não aprendem. A gente tem visto Lava Jato, tem visto a população se mobilizando e agora, essa semana recentemente, né, foi flagrado aí o governador de Minas, Fernando Pimentel, utilizando helicóptero oficial para buscar o filho numa festa. É mais uma vez a mistura entre o privado e o público, né, Dom Tomé? Infelizmente. E olha que o estado de Minas Gerais, ao lado dos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, se encontra numa situação de penúria. O estado está totalmente endividado, não consegue cumprir com os compromissos, está com pagamento atrasado para uma parte do funcionalismo público, está realizando demissões, mais ou menos o que acontece no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E mesmo assim, o governador Pimentel se dá ao luxo de ir buscar um filho a 300 quilômetros de Belo Horizonte, na região do Lago de Furnas, no dia de Ano Novo. Ele mesmo que alguns dias antes havia regulamentado o uso das aeronaves pelos secretários do Estado de Minas. Não fazia pouco tempo que ele havia regulamentado, dizendo os casos ou em que situações as aeronaves poderiam ser usadas. E somado a isso, vem-se a crítica de que neste ambiente de contingência, de gastos, de penúria do Estado, ele ainda está comprando mais 2 helicópteros ou mais 2 aeronaves, o que não se constituiria neste momento para o Estado em uma prioridade ou numa atitude recomendável para esta situação. Nós vamos entendendo, com todo o trabalho da Lava Jato, com todo o trabalho de outras áreas do judiciário, também em âmbito estadual, em âmbito federal, que há uma confusão generalizada nos governantes brasileiros, misturando o público e o privado. Na maioria das vezes, usando o que é público em benefício privado. E enquanto o que é público vai cada vez mais se deteriorando, o privado vai cada vez mais ficando enriquecido. Hoje, nós já nem mais conseguimos somar os bilhões de reais envolvidos aí nesta permuta, vamos dizer, antiética entre o público e o privado. Tantos são os valores desviados ou usados de uma forma inadequada. Ora, o estado de Minas Gerais é um dos estados mais ricos do país e também um dos maiores estados em tamanho no país. À exceção do Nordeste de Minas ou do Norte de Minas, que vive uma situação mais difícil de empobrecimento, as outras regiões de Minas são regiões promissoras. O Triângulo Mineiro, que está aqui tão perto de nós, é uma região promissora. O centro de Minas, ao entorno de Belo Horizonte, idem. O sul de Minas, ainda mais, com uma variedade enorme de capacidades de gestão e de criação de alternativas de vida. E o estado de Minas, ele tem uma história no contexto geral do Brasil que remonta às origens do Brasil, sobretudo tendo um ponto auge no tempo da mineração, não só na riqueza, mas também na cultura. A cultura de Minas, ela é rica e vem da sua história, sobretudo a partir do momento da mineração. Ora, a gente fica entristecido que um estado que deveria estar em boas condições administrativas por causa da sua configuração natural, da natureza e a sua configuração histórica,
está hoje entre os estados endividados e em situações críticas, e o governador é envolvido em diversos processos, em diversas investigações, e com esse detalhe do uso do helicóptero para buscar o filho numa festa, um detalhe que é significativo porque mostra justamente essa confusão entre o público e o privado, colocando o que é público a serviço pessoal. Como você disse, e foi bem dito, parece que nós brasileiros não aprendemos. Diante de tanta dificuldade, de tanta instabilidade, nós acabamos sempre repetindo os mesmos gestos, o que vai criando cada vez mais desconfiança na população. E não é bom este sentimento de desconfiança da população em relação aos seus governantes. Tá certo, Dom Tomé. Obrigado pela participação. Forte abraço e um ótimo início de semana para o senhor. Um abraço e nos encontramos amanhã neste mesmo horário.